Olá, turma! Eu sou a professora Ana Maria. Preparei para vocês esse material sobre o sistema esquelético. Esse é um capítulo que vai falar uma introdução sobre esse assunto, então nós vamos discutir as funções do esqueleto, as divisões do esqueleto, os tipos de ossos, o nome de cada osso que compõe o esqueleto e alguns outros aspectos gerais. Essa é uma aula que tem 55 minutos e ela foi dividida em 4 partes para que você possa assistir no seu próprio ritmo. Vamos começar? Vamos então dar início ao estudo do sistema esquelético. Começando falando sobre os conceitos, vamos definir primeiro a palavra osteologia. Sabemos que o sufixo logia, ele quer dizer o estudo daquele assunto, então osteologia vai significar o estudo dos ossos. Nós vamos estudar os ossos lá no ambiente de laboratório, nós vamos estudar os ossos individualmente, estudar toda a superfície dele, os seus relevos, as suas depressões, aprender o nome dessas estruturas todas. Por enquanto, nós vamos começar abordando os ossos de maneira conectada. Se eu pegar os ossos em conjunto e articulá-los, nós vamos formar o que a gente chama de esqueleto. Então, o que é o esqueleto? O esqueleto é quando eu pego os ossos e articulo eles, formando o arcabouço do corpo. O arcabouço ele vai dar a estrutura que vai dar forma e sustentação para as outras estruturas que vão formar o corpo humano. Então vamos falar sobre as funções do esqueleto. A primeira delas é a função de proteção. O que o esqueleto protege? Pense aí um minutinho. Ele vai proteger os nossos principais órgãos, né? Imaginem vocês aí o osso do crânio e o osso da coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral eles estão protegendo a porção do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso central. O crânio ele protege o encéfalo e a coluna vertebral protege a medula espinhal. Além do crânio e da coluna vertebral, a gente pode imaginar também a nossa caixa torácica. A caixa torácica ela é formada por 12 pares de costelas e por um osso que fica na região anterior chamado osso externo, né? Eles formam uma caixa protetora que vai dar proteção aos 2 pulmões e ao coração, que ficam na região torácica. Segunda função de sustentação e conformação do corpo. Essa é a função do arcabouço, né? O esqueleto funciona como um arcabouço, sustentando o corpo e dando forma. As conexões e as articulações, elas dão a forma básica do corpo. Partindo dele é que vão vir os músculos, o tecido adiposo, o tecido subcutâneo, eles vão se organizar a partir daquela forma inicial dada pelo esqueleto, né? Então, dando a forma e a sustentação do corpo. Terceira função de armazenamento de íons cálcio e fósforo. Esses 2 íons, eles formam a maior parte da matriz inorgânica do osso e esses íons eles estão formando, dando dureza para o nosso osso, deixando ele rígido e esses íons eles vão estar armazenados lá no osso. Para as nossas reações metabólicas, a gente necessita desses minerais. Então, caso o corpo esteja precisando desses 2 minerais na corrente sanguínea para as suas funções metabólicas, ele vai lá no osso e vai retirar do seu armazenamento, ele vai retirar os íons lá do local de armazenamento. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, a ter uma alimentação rica e balanceada em relação a essas substâncias. A mulher, principalmente, tem 2 momentos da vida que ela tem que ter uma atenção redobrada em relação a essa ingestão de cálcio, principalmente, que é durante a gravidez, onde a ossificação dos ossinhos do bebê vai ocorrer a partir do cálcio que vem do corpo da mãe. Então, se não tiver cálcio suficiente para ossificar o bebê, esse cálcio vai sair lá do osso da mãe, pode deixar o osso da mãe menos denso, né? Outro momento importante que a mulher tem que estar bastante atenta à sua densidade óssea é o momento da menopausa, onde os hormônios femininos eles vão diminuir em concentração, deixando a mulher mais propensa a ter uma osteopenia, que é a diminuição da densidade óssea, ou até, com o avanço da osteopenia, pode ocorrer a osteoporose, onde o osso ele vai ficar menos denso e mais quebradiço. Outra função do esqueleto vai ser a função de sistema de alavancas. O que é esse sistema? É o sistema através do qual
o nosso corpo se movimenta. Os músculos, eles se prendem nos ossos através de seus tendões e quando eles se contraem, eles puxam os ossos como se fossem alavancas, produzindo movimento. Então, o sistema de alavancas, na verdade, é a função de produzir movimento que o esqueleto tem. Eu diria até que essa é uma função do sistema músculo-esquelético. Os músculos vão atuar ativamente no movimento e os ossos passivamente, né? Então, aqui é o sistema de alavancas, é a forma de produzir movimento. E essa última função, muito importante, é a função de produção de células sanguíneas. Essa função também é conhecida pelo nome de função hematopoética. Que células sanguíneas são essas que o nosso osso produz? Na verdade, quem produz é um tecido que fica alojado dentro do osso, a chamada medula óssea. A palavra medula quer dizer miolo, né? Então, a medula óssea ela fica localizada no miolo do osso, lá dentro, e é ela que vai ter essa função de produção de células sanguíneas. Então, quando a gente ouve alguém falando que uma pessoa está precisando de um transplante de medula, está se referindo a essa medula óssea, né? Muito cuidado para não confundir com medula espinhal. A medula espinhal ela é formada de tecido nervoso e não pode ser doada, né? A medula óssea ela fica dentro dos ossos e ela pode ser doada. As pessoas que vão precisar dessa doação são pessoas que sofrem de alguma doença do sangue, por exemplo, a leucemia, que é o câncer das células sanguíneas. Então aqui mostra pra gente, nessa primeira imagem, as células sanguíneas que são produzidas pela medula óssea, os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, os glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, e as plaquetas. Então, esses três tipos de células sanguíneas são produzidos pela medula óssea, o tecido que fica alojado dentro do osso. Aqui está mostrando pra gente um local, esse osso aqui ele é chamado íleo, ele é uma parte do osso do quadril, né? E ele é normalmente o local de escolha para quando uma pessoa vai fazer uma doação de medula, tá? Aqui está mostrando a coleta de medula óssea do doador, né? Então, o procedimento é feito através de uma agulha, vai ocorrer a punção da medula óssea que está lá dentro do íleo, tá? O íleo e esse tecido que aparenta sangue, né? Ele tem uma consistência parecida com sangue, que é a medula óssea, ele vai ser retirado do doador e vai passar para o receptor. Então aqui está mostrando a imagem do doador e a imagem do receptor. O receptor vai receber essa medula óssea através da corrente sanguínea. As células da medula óssea do doador povoam novamente a medula óssea do receptor. E a partir daí, torcer para que tudo dê certo. Eu coloquei aqui uma sugestão de vídeo sobre doação de medula óssea, um vídeo explicativo que, para quem tiver com curiosidade, eu acho que vale a pena conhecer um pouco melhor sobre esse assunto, né? E uma outra sugestão é um vídeo simples, mas eu achei interessante, sobre a osteoporose, porque ele chama a atenção para a importância do exercício físico na prevenção da osteoporose, tá? Nós sabemos que as atividades de impacto, as atividades que dão carga para os nossos ossos, por exemplo, a caminhada, a corrida, o levantamento de peso, ele deixa o osso mais forte, né? Então, são atividades importantes que as pessoas devem fazer que vão ajudar na prevenção da osteoporose. Vamos falar agora sobre os tipos de esqueleto. O esqueleto ele pode ser do tipo articulado ou do tipo desarticulado, né? O articulado onde os ossos estão todos conectados e o desarticulado nós vamos ter as peças ósseas separadas. O esqueleto articulado ele pode ser articulado de forma natural, onde as articulações elas vão ser feitas pelo tecido conjuntivo que forma a cápsula articular, os tendões, os ligamentos que estão formando as articulações. Um esqueleto articulado de forma artificial é como aquele que a gente observa no laboratório de anatomia, como a gente vê lá o esqueleto articulado através de peças metálicas, né, parafusos, placas que vão conectar as peças ósseas. E um esqueleto articulado de forma mista vai ser aquele que vai ter algumas articulações conectadas de forma artificial e outras de forma natural, né? Partindo disso aí, eu coloquei aqui uma ilustração de um quadril.
tá? Aqui a gente vê um quadril normal, onde eu tenho o osso do quadril, onde a gente tem aqui uma cavidade chamada acetábulo. Lá no acetábulo é onde vai encaixar a cabeça do fêmur, que é o osso da coxa. A cabeça do fêmur ela encaixa aqui no acetábulo, essa aqui está saudável, essa capinha é uma capinha de cartilagem articular, né? Então esse é um quadril saudável. Aqui a gente tem uma imagem de um quadril com artrose, osteoartrose, que é a doença da articulação, né? O desgaste da articulação. Ele começa desgastando a cartilagem articular, que a cartilagem já se foi, e depois ele está desgastando já o osso. Você vê que o osso, a superfície do osso está toda irregular. Esse é um processo muito doloroso que vai comprometer muito a capacidade de movimentar essa articulação da pessoa. Então, quando o processo de artrose ele já está tão avançado, aqui, então, há uma indicação para uma cirurgia que vai substituir essa articulação natural por uma articulação artificial, através de peças metálicas. Essa cirurgia ela é chamada de artroplastia total de quadril. Então, foi feita a retirada do acetábulo, da cabeça do fêmur, do colo do fêmur, né? E foi feita a substituição por essas peças metálicas, que agora vão funcionar como uma nova articulação. E voltando aqui, a gente tem o exoesqueleto e o endoesqueleto. Qual desses dois seria o esqueleto humano? Do tipo exo ou do tipo endoesqueleto? Vamos dar uma olhadinha na figura. Ó, aqui a gente tem uma imagem do esqueleto humano. Se você pensou endo, você acertou, tá? O esqueleto humano é do tipo endoesqueleto porque ele fica na parte interna do corpo. Ele não recobre o corpo externamente, como se fosse uma armadura, como funciona aqui com esse inseto, né? Aqui a gente tem o exoesqueleto, que funciona como uma carcaça protetora do corpinho do animal que está lá, desse inseto que está sendo lá dentro é molinho, né? Essa carcaça aqui é o seu exoesqueleto, que tem a função principalmente protetora. Então, o corpo humano tem um esqueleto do tipo endoesqueleto. Aqui a gente vai ter um exemplo de exoesqueleto. E no livro de D'Angelo e Fatini, eles vão mostrar pra gente que existem alguns animais que têm os dois tipos. Um exemplo é esse tatu. Ele tem essa carcaça protetora, que é o seu exoesqueleto, mas na estrutura interna dele, ele também tem os ossinhos formando seus membros, a estrutura interna dele. Então, ele tem os dois tipos de esqueleto. Ele tem exoesqueleto e endoesqueleto. Se a gente for pensar, a gente perde um pouquinho da função protetora, mas a gente ganha em liberdade de movimento, né? E ainda, como a gente comentou lá na parte de funções do esqueleto, né? Crânio, coluna vertebral e caixa torácica ainda mantém essa função protetora que o esqueleto tem, apesar dele ser do tipo endoesqueleto, né? Então, a gente tem um esqueleto que se adaptou e deu pra gente proteção e liberdade ao mesmo tempo.